dia, vamos dar início à nossa leitura do dia. Estamos no dia 110 para a leitura da palavra. As escrituras do dia hoje é Josué, capítulo 21, do versículo 1 ao capítulo 22, versículo 20. Em seguida vamos ler Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao 26. Depois vamos ler Salmos, capítulo 89, do versículo 1 ao 13. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 13, versículo 15 e 16. Vamos começar por Josué, capítulo 21, versículo 1. Cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e do chefe das famílias das tribos dos filhos de Israel, em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que nos fossem dadas as cidades para morar e também seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança segundo o mandado do Senhor, algumas cidades e seus arredores. A sorte saiu para as famílias dos coatitas. Assim os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam por sorteio 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. Os outros filhos de Coate receberam por sorteio 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. Os filhos de Gerson receberam por sorteio 13 cidades das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os filhos de Merari receberam por sorteios, segundo as suas famílias, 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Os filhos de Israel deram aos levitas estas cidades e os seus arredores, por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Das tribos dos filhos de Judá e dos filhos de Simeão, os filhos de Israel deram mais algumas cidades que nominalmente foram designadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias de coatitas, dos filhos de Levi, porque a primeira sorte foi deles. Assim, lhes deram Kiriat e Arba. Arba era pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém, o campo da cidade com suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, Libna com os seus arredores, Jati com os seus arredores, Estemoa com os seus arredores, Olom com os seus arredores, Debir com os seus arredores, Aim com os seus arredores, Jutá com os seus arredores e Bet-Semes com os seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com os seus arredores, Gada com os seus arredores, Anatote com os seus arredores e Almão com os seus arredores, e ao todo 4 cidades. O total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foi 13 cidades com os seus arredores. As outras famílias dos levitas de Coate receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, com os seus arredores, na região montanhosa de Efraim, Gezer com seus arredores, Quibazaim com seus arredores e Bet-Oron com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Euteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores
e Guetes-Rimon com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores e Guetes-Rimon com seus arredores. Ao todo, 2 cidades. No total, 10 cidades com seus arredores, para as famílias dos demais filhos de Coate. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para o homicida, com os seus arredores, e Bet-Estera com os seus arredores. Ao todo, 2 cidades. Da tribo de Isacar deram Quizião com seus arredores, Daberate com os seus arredores, Jarmute com os seus arredores e Enganim com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Assé deram Misal com seus arredores, Abidom com seus arredores, Eucate com seus arredores e Reobe com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amote-Dor com seus arredores e Cartã com seus arredores. Ao todo, 3 cidades. Total das cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram da tribo de Zebulon, Joquineão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dimna com seus arredores e Naalau com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Ruben deram Bezer com seus arredores, Jazá com seus arredores, Quedemote com seus arredores e Mefaate com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Da tribo de Gade deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Maanai com seus arredores, Asbom com seus arredores e Jazar com seus arredores. Ao todo, 4 cidades. Todas estas cidades tocaram por sorteio seus filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, 12 cidades. O total das cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma dessas cidades tinha uma pastagem ao redor. Era assim com todas elas. O povo de Israel toma posse da terra. Desta maneira o Senhor deu a Israel toda a terra que sob juramento havia prometido dar a seus pais. Eles tomaram posse dela e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Josué abençoa e despede as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubeni, os Gatitas e meia tribo de Manassés e lhe disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou e também foram obedientes a mim em tudo o que lhes ordenei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, pelo contrário, tiveram cuidado de guardar o mandamento do Senhor, o seu Deus. Agora o Senhor, seu Deus, já concedeu repouso aos irmãos de vocês, como lhes havia prometido. Voltem, pois, agora e vão para suas tendas, a terra que lhes pertence, que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês do outro lado do Jordão. Mas mantenham o maior cuidado em guardar o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. Que vocês amem o Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, guardem os seus mandamentos, sejam fiéis a Ele,
e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. Ora, Moisés tinha dado herança em Bazã à meia tribo de Manassés, porém a outra metade da tribo Josué deu herança entre os seus irmãos, deste lado do Jordão para o oeste. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: voltem para suas tendas com grandes riquezas, com muito gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Repartam com seus irmãos o despojo que tomaram dos seus inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua propriedade, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por meio de Moisés. O altar junto ao Jordão. Quando chegaram à região próxima ao Jordão, da terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram com o altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram o altar diante da terra de Canaã, perto de Jordão, do lado dos filhos de Israel. Quando os filhos de Israel ouviram isso, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para fazer guerra contra eles. E os filhos de Israel enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, os filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Com ele foram 10 chefes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe da casa de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Eles se dirigiam à terra de Gileade, onde estavam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles falaram, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês, para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelam contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zerá, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 20, do versículo 1 ao 26. Autoridade de Jesus. Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, chegaram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciões e lhe perguntaram: diga-nos com que autoridade você faz essas coisas, ou quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: porque não acreditaram nele. Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim,
Responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se dos pais por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a esse espancaram, e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: farei, enviarei o meu filho amado, talvez os respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olho fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ele cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado esta parábola contra eles, mas temiam o povo. A questão do imposto. Eles passaram a vigiar Jesus, enviaram espiões que se fingiam de justo para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então lhe perguntaram: mestre, sabemos que o Senhor fala e ensina corretamente e não se deixa levar pela aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a artimanha deles, respondeu: mostra-me um denário. De quem é a figura e a inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Agora vamos ler Salmos, capítulo 89, do versículo 1 ao 13. A promessa de Deus a Davi. Salmo didático de Etan, Ezaraita. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse: a misericórdia está edificada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus. Tu dissestes: fiz uma aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e afirmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebram as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com teu braço forte dispersaste os seus inimigos. Teus são os céus
e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. Tu os estabelecestes. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios capítulo 13, do versículo 15 ao 16. O bom senso conquista a favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia. E lembrando que amanhã estaremos aqui de novo, no mesmo horário, das 5h30 às 6h. Que Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês.